Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. Inclusive hoje, ó, estou com uma camisa toda personalizada do ateliê, fazendo propaganda. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo muito interessante. Saiu completamente da minha zona de conforto, porque é algo que eu não faço normalmente. É um vídeo de costura, mas não de costura criativa. Vocês vão ver melhor depois da vinheta, tá bom? Mas antes da vinheta entrar, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para logo que um vídeo seja lançado você possa ser avisado. Também te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. No Instagram, eu estou como @artes_Dani e a minha página no Facebook é Artes da Dani Viche. Você vai perceber que no Instagram eu falo de muito mais coisa. Na minha página no Facebook eu falo mais de artesanatos, mas é mais voltado para minha área de trabalho, enquanto no Instagram eu falo de artesanato, falo de saúde, falo do tempo, falo da minha vida. Bem, mas vamos parar de conversa, vamos prender o cabelo, porque a costura que eu vou fazer, ou eu bem costuro, eu bem seguro o cabelo para não cair no rosto. E te espero depois da vinheta. Voltei, e como eu falei para vocês, eu vou ensinar a fazer ou pelo menos tentar fazer um tutorial de você construir ou fazer uma peça nova a partir de uma antiga que você já tinha em casa. O que que eu fiz? Esse tecido aqui, eu já tinha ele em casa. Eu fui dar uma arrumada, né? Agora com a quarentena, fui dar uma arrumada e encontrei esse tecido aqui. Como vocês já sabem, eu não sou costureira. Eu sou artesã. Quando eu digo costureira, eu não faço roupas. Eu faço costura criativa, o que é bem diferente. Mas eu já fiz algumas peças, principalmente para os meus filhos quando eram pequenos. Inclusive, se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter visto que eu postei uma foto de um vestidinho que eu fiz para mim mesma, mas eu não sou costureira. Eu faço costura criativa, mas a maior parte das coisas que eu faço é com papel. Então eu sou artesã. Mas eu gosto de me arriscar, por isso desse tutorial. Então, o que que eu fiz? Eu encontrei esse tecido, como eu falei para vocês, que é um tecido que eu já tinha em casa, agora na quarentena. Eu encontrei. Em costura criativa ou costura de roupa, a gente precisa lembrar que tem o sentido do fio, né, do tecido. Então, esse aqui é um tecido barrado. E aí, eu peguei ele, dobrei na largura. Eu peguei também o short, é um short. E como é que eu vou fazer? Fica meio complicado se eu tentar fazer ele assim. Mas, se eu colocar uma perna por dentro da outra, eu vou ficar com um molde melhor. Eu alinho a costura aqui, ó, uma com a outra. Eu deixo alinhada as duas costuras de fora e não vai ter como eu alinhar aqui a de dentro. Então, o que que eu vou fazer? Eu arrumo, já que essa costura aqui tá bem alinhadinha, eu arrumo aqui e vejo quanto passou. Deu quase 2 dedos que passou aqui. Pelo menos do meu dedinho deu praticamente 2. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar primeiro a parte de trás do short. Eu coloco a costura lateral, eu não encosto aqui no meio, eu dou um espaço, porque depois eu vou ter que cortar aqui. Eu já tô cortando as duas partes de trás de uma vez só, tá? Então, foi por isso que eu dobrei, para poder já cortar as duas partes de trás. Eu não encosto aqui, eu deixo uma distância, ainda mais que nenhum dos dois tecidos é muito elástico, né? Porque você pode ver que é um tipo de algodão, né? O outro é um tipo de jeans. Como aqui eu já deixei o espaço, aqui, ó, do outro lado, sobrou um bom espaço. Então, lembra aqueles 2 dedos que tinha aqui? Porque aqui, ó,
ele tá bem certinho a costura para eu cortar. Aquela mesma coisa, assim como eu não vou cortar aqui bem no cantinho, aqui também eu deixo sempre um espaço para poder costurar, mas eu acompanho aqui o contorno do short. Eu posso fazer isso com um giz, com um lápis, com uma caneta. Então, vamos ver se esse giz aqui vai desenhar, ó. Ele marcou bem. Acho que dá para vocês verem aí, ó. Eu venho aqui marcando. Por que que eu gosto de cortar com um tamanho maior? Pelo seguinte, se eu precisar diminuir, é fácil, eu tiro. Agora, se eu cortar muito certinho e tiver que aumentar, eu não vou ter como, porque eu cortei o tecido. Então, eu prefiro fazer maior e depois ir ajustando para ficar de um tamanho certo, do que cortar um tecido muito certinho e depois não dá. Aqui, ó, eu também acompanho, eu posso até encostar o dedo para poder acompanhar o desenho do short. Talvez para você não dê para ver muito bem. Ah, não, dá para ver muito bem. Então, agora o que que eu faço? Eu pego a tesoura e corto aqui. Agora vem a coragem. Vamos cortar? Lembra que eu já falei para vocês, ó? Essa aqui é a minha tesoura de tecido, por quê? Tem um pedacinho de tecido aqui amarrado nela para eu lembrar que essa é a minha tesoura de tecido e não me perder. Então, vamos nós. Mas, tudo bem. Essa parte aqui, e esse aqui vai ser legal porque eu não vou precisar nem da bainha, porque ele já está com a bainha feita por causa desse bordado que ele tem na barra. Então, já me adiantou o caminho e muito. Agora aqui eu vou cortando como se eu soubesse o que eu estou fazendo. Vamos ver o resultado depois. Isso aqui é só a parte de trás do short, viu, gente? Não é todo short, não. Eu cortei aqui, depois eu vou ver com a minha modelo. Aí, eu cortei. Essas são as duas partes, ué, Daniele, mas ele tá agarrado aqui atrás. Como é que faz? O que que eu faço? Eu viro e só separo as duas partes. Então, eu já cortei os dois. Gente, eu tô fazendo aqui e talvez vocês olhem pra mim e falem assim, você é doida? Você tá cortando sendo que já tá pronto praticamente? Não, gente, a parte que eu cortei aqui, ó, essa parte, são essas duas partes aqui de trás, ó. São essas duas partes aqui. Se eu não cortar aqui, vai ficar agarrado assim. Como? Não dá. Então, agora eu vou dobrar novamente e vou cortar a parte da frente do short. As costas já tá aqui. Fala. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, que enquanto eu tô fazendo aqui, o meu filho falou, não corta. E é interessante mostrar, porque pode ser a sua dúvida. Mas, Daniele, já tava pronta a parte da frente e de trás. Como é que você mete a tesoura do lado e corta? Pelo seguinte, você vai ver aqui que a parte de trás, ela é maior que a parte da frente. Você tá vendo aqui, ó, quando eu arrumo bem certinho a costura aqui, ó, do lado, o lado da bermudinha, ó, a costura tá bem aqui. Olha aqui a costura de dentro. Lembra que eu falei pra vocês que dá mais ou menos 2 dedos de distância? Se eu não tivesse cortado a lateral do tecido, o que que ia acontecer? O pano aqui ia ficar embolando, porque ia sobrar tecido aqui na frente, entendeu? Por isso é que eu dobro o short assim, colocando uma perninha do short dentro da outra, porque eu tenho noção que o tamanho de trás, ele é maior que o tamanho da frente. Agora, nós vamos cortar a parte da frente. A mesma coisa, ó. Eu dobro o short, acerto as costuras do meio da perna, da lateral, eu arrumo certinho as costuras, porque aí eu consigo fazer o short certinho. Lembra que eu fiz agora há pouco a parte de trás? Eu tive que aumentar um pouco aqui, porque essa parte vem um pouco pra cá. Agora, a parte da frente, eu não vou precisar, porque olha aqui, ó, ela já tá certinha, só eu dobrar aqui, ela fica certinha, eu só tenho que cuidar aqui com o cós, tá? A hora que eu for cortar o cós. Então, vamos dobrar novamente o tecido, riscar para poder cortar e ver como vai ficar o nosso short ou bermuda. Lembrando que é bom a gente prestar atenção no lado direito, no lado avesso do tecido, tá, gente? A gente precisa prestar bastante atenção. O correto seria eu ter passado esse tecido, mas como
Às vezes a gente tá com pressa, né? E aí a gente, não, vamos fazer o mais rápido possível. A gente pega e faz assim. Então, o que que eu faço? Ó, dobrei o tecido, tá? Vou colocar novamente o short aqui. E aqui tem um segredo, tá? Porque esse short aqui, ó, ele tem zíper. Então, eu vou ter que dar um espaço para pregar esse zíper, né? Então, eu tenho que... Como é que eu vou fazer isso aqui? Espera aí que você já vai ver. Ó, o short, a parte de trás tá sobrando. O que que eu faço? Eu dobro e coloco ela mais pra dentro. Tá vendo aqui? Ó, tudo certinho do tamanho que eu preciso, tá? O interessante aqui, ó, que foi o que eu falei. O tamanho do short, a parte da frente, ele fica mais fácil. Mas mesmo assim, eu também não posso grudar esse short aqui no cantinho. Eu sempre deixo um espaço, porque aí eu vou ter espaço para costurar. Se o short ficar grande, para eu diminuir, é mais fácil, né? Do que eu colocar esse tecido aqui assim, agarrado e depois não ter como fazer. Por quê? Porque não sobrou pano e precisa aumentar. Então, eu gosto de deixar sempre uma sobrinha de tecido para eu poder ter no que trabalhar. Bem, vocês estão vendo aqui, ó, ficou a parte da frente, ó, modelou certinho. Então, eu já sei que eu vou costurar aqui. Aqui, o que que eu faço? Ó, eu sei que aqui eu sobe um pouco. Então, eu venho, dobro o cós e venho subindo também com a costura, tá? Pode ser que para vocês não esteja dando para ver bem o risco, mas para mim dá para ver perfeitamente. Aqui, o outro eu cortei mais ou menos certo aqui, né? Nessa parte aqui, como tem o pedaço para colocar o zíper, eu não posso cortar ele aqui, senão eu vou deixar o negócio meio errado aqui. Então, o que que eu faço? Fora ter a sobra para eu recortar o tecido, lembra que eu falei? A sobra do tecido, ó, eu cortaria aqui se fosse no outro, na parte de trás. Mas eu tenho essa parte aqui, então o que que eu faço? Eu venho aqui medindo mais ou menos aonde fica o zíper, ó. E aí, eu faço um pedaço a mais pro zíper, que é a dobra que eu vou deixar pro zíper, ó. Então, essa dobra aqui, quando eu costurar, eu vou dobrar e aí vai virar essa parte aqui que eu coloco o zíper. Então, são, assim, pequenos detalhes que a gente vai aprendendo. Vamos cortar de novo? Haja coragem, mas vamos nós. Agora, eu posso até tirar a bermuda daqui. Por quê? Porque eu marquei aqui onde eu preciso cortar, ó. Terminei de cortar. O que que eu vou fazer? Isso aqui é só o short, a parte do short. Se eu quiser fazer o cós, eu vou pegar o tecido, eu não posso pegar o tecido do jeito que eu cortei. Ah, não, eu vou aproveitar, já que tem esse pedaço aqui, eu cortei aqui embaixo, eu vou cortar assim. Eu não posso fazer isso. Eu preciso cortar do tecido assim, ó. Eu posso meter a tesoura aqui, tirar esse pedaço e cortar para fazer o cós, mas tem que ser nessa posição. Eu não posso ir pro lado contrário da trama do tecido. Lembra que eu falei isso já no comecinho? O tecido, ele tem uma trama e eu não posso ir contra. Por quê? Senão, na hora de vestir o short, até a primeira vez tudo bem. Mas na segunda vez, o que que vai acontecer? Depois que lavar o short, ele vai ficar com o cós torcido
no short. Então, por isso é que eu preciso cortar nesse sentido o cós do short. Mas depois nós cortamos o cós do short. Deixa eu já cortar esse pedaço aqui, ó. Que aí eu já lembro que, ó, esse aqui já ficou como retalhinho. Então, agora, ó, já cortei o short. Então, o que que eu vou fazer? Lembra que eu falei, ó? Eu preciso cortar a lateral aqui, porque estão as duas partes do short aqui na frente. Ó, essas duas partes são as partes da frente do short. Então, vamos cortando, ó. Eu gosto de apoiar para que a tesoura, o tecido não dance, né? Não saia do lugar. E aí a tesoura vai melhor quando a gente apoia. Muito bem, agora eu tenho a parte da frente do short e a parte de trás do short. Como é que eu vou fazer? Agora ficou fácil, porque a parte da frente, ó, ela tem essa parte aqui. A parte de trás, ela não tem essa sobra aqui, certo? Então, agora eu posso até misturar um com o outro. A gente vê o tecido, qual que é o lado direito, qual que é o lado avesso. Esse aqui é o avesso. Mas, Daniela, tem dois tecidos aí. Então, aí você pode ver, ó. O avesso, ele é contínua, ela não tem tantos... Aqui tem a máquina que costurou atrás que precisou firmar a linha. Aqui não, ó, parece que é a linha pura só. Então, esse lado aqui é o avesso do tecido. Esse lado aqui também é o avesso. Eu não posso colocar avesso com direito, eu tenho que colocar direito com direito. E aqui eu vou colocar direito desse tecido com direito desse, para eu poder costurar. Eu já tenho metade do short pronto. Eu vou virar aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, a parte de trás, que é a parte que tá cortadinha reta, ela ficou maior que a parte da frente. Vocês viram que eu falei? Por que que tem que deixar a distância do tecido? É por isso, para poder você ter a parte. Depois que eu costuro essas duas laterais, aí eu vou começar a acertar o cós, vou fechar essa parte aqui. A última coisa que a gente coloca é o zíper. Gente, algo que eu não falei pra vocês, mas que eu costumo fazer é o seguinte: como essas duas partes aqui, a parte de baixo do short, eu costumo colocar as duas juntas. O correto é você colocar alfinete em toda essa parte aqui. Eu não coloquei porque eu tenho, assim, uma certa preguicinha. Mas agora, o que que nós vamos fazer? Costurar, ó. Tá tudo grudadinho aqui. Algo que a gente sempre deve fazer. Eu gosto de deixar um pé de máquina. O que que é um pé de máquina? Eu encosto o tecido aqui e daqui eu vou costurando, então eu sei que ele vai ficar em linha reta. A costura mais difícil de se fazer é a costura em linha reta, se vocês não sabem. Então, agora vamos ligar e dar um retrocesso para ele dar uma voltada, para não ficar soltando a linha. Ó, eu volto. Pronto, agora eu continuo a costura. Se eu acho que tá muito rápido, eu paro e começo de novo. Acho que tá muito rápido, paro e começo de novo. Então, eu vou fazendo assim por toda a extensão. E vendo sempre, como eu não coloquei alfinete, o que é errado, tá? Não me copiem nisso. Eu vou parando e vou conferindo o tecido para ver se tá sempre um em cima do outro. Porque às vezes o tecido faz assim, às vezes faz o contrário. Você acha que tá costurando e costura um tecido só. Então, você tem que sempre... Por isso que é bom colocar o alfinete, para poder ter a certeza de que tá indo certinho. Vocês vão ver que eu costurei com uma linha branca, porque o tecido também ele é trabalhado com branco, mas eu poderia ter costurado com uma linha
Vocês vão ver que eu costurei com a linha branca, mas eu poderia ter costurado com a linha cinza também. Eu costurei com a branca porque o bordado também é branco e essa costura vai ficar pra dentro. Outra coisa, por que que é bom deixar esse espacinho? Porque se você quiser passar uma máquina de overlock aqui, a overlock normalmente ela corta. Então, se você passar uma máquina de overlock e cortar um pedacinho, não vai estragar a costura que você fez. Já dei o retrocesso, então vamos tirar a linha aqui, ó. Como eu cortei, outra coisa que eu gosto de fazer é puxar essas linhas da máquina assim, pra ela não... Depois, a hora que eu precisar não engolir, eu tenho que passar toda a linha de novo. Bem, aqui agora já foi costurado, ó, a lateral atrás, a parte de trás do short com a parte da frente. Agora eu vou costurar a parte de dentro da perninha. Como eu falei anteriormente, porque eu sempre falo anteriormente, eu também faço a mesma coisa, ó. Então, os dois tecidos, eu procuro colocar os dois juntinhos aqui, tá? Por quê? Porque esse tecido é barrado. Se eu começar daqui e de repente ficar torto, vai ficar torto aqui na barra. Então, eu começo da barra, porque se eu precisar acertar alguma coisa, eu acerto aqui em cima. Então, vamos lá. A mesma coisa, ponham alfinete, tá, gente? Eu não coloquei, mas eu tenho as minhas manhas, então vocês coloquem alfinete. Dou o retrocesso de novo, para poder ficar bem firme a costura. E agora, eu vou cuidando com a costura para estar sempre uma bem certinha com a outra. Esse aqui, como é um pedaço pequeno, rapidinho tá pronto. A minha máquina, ela só dá um pontinho para trás, então eu tenho que apertar várias vezes para ela voltar alguns pontinhos atrás. Eu puxo bem e corto. Ou seja, não sei se dá para vocês verem daí, ó, eu já costurei a parte de dentro da perninha do short e a parte da lateral do short. Costurei a parte de dentro da perninha do short e a parte da lateral do short. Depois, por que que eu falei que eu começo sempre por aqui, já que tem a bainha, principalmente esse? Se a bainha não tivesse feito, eu poderia começar por qualquer lado, mas esse aqui, a bainha já tá feita. Então, eu preciso começar daqui, botar as duas pontinhas juntinhas, porque tudo que eu preciso arrumar aqui, ó, eu sei que ficou, ó, um tecido maior que o outro, certo? Mas isso agora eu posso arrumar. Eu só não poderia arrumar se fosse aqui. Como é que eu meto a tesoura aqui para arrumar? Eu vou estragar o tecido. A beleza do tecido tá aqui. Aqui eu posso meter a tesoura para arrumar, porque é um tecido bonito? É, mas aqui tá liso, não tem bordado, não tem nada. Eu não vou estragar a peça. Gente, como eu tinha falado, ó, eu costurei essa parte por dentro e por fora, costurei essa parte por dentro e por fora. Agora, eu preciso juntar as duas partes para poder formar a bermuda. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer igual a maneira como eu fiz para cortar as partes. Ou seja, eu vou colocar uma parte por dentro da outra. Aqui eu pego do avesso, porque eu não tenho como costurar do direito e esconder. Quer dizer, até tem, mas é uma técnica mais complicada. Então, eu quero fazer o mais fácil. E aí, eu faço o quê? Eu pego esse lado aqui, que tá do avesso. Esse aqui, ó, eu virei do direito, porque vai ficar direito com direito. E vou arrumar aqui por dentro, tá vendo, ó? Aí, eu coloco costura com costura aqui e vou acertar o tecido aqui, ó. E agora, se fosse um short com elástico na cintura, eu poderia costurar de fora a fora, mas como não é, eu vou botar um zíper. O que que eu tenho que fazer?
eu tenho que segurar, ver aqui, ó, arrumar direitinho aqui pra pegar e costurar, ó. Eu coloco o fundo certinho com o fundo aqui, venho na parte de trás, lembra que eu expliquei que a parte de trás é reta, ó? Aqui, ó, eu pego e costuro, a costura aqui com a costura do outro tecido, as duas costuras do tecido eu coloco uma em cima da outra, vou botar um alfinete aqui para segurar, vou botar outros alfinetes firmando aqui, e aí eu venho passando a costura, certo? Então, vamos fazer aqui. Como eu já falei antes, eu sempre faço um retrocessozinho no começo da costura. Como a minha máquina, o retrocesso é um pontinho de cada vez, né? É um pontinho de cada vez. Depois, eu vou me guiando por aqui para não ficar toda torta a costura. Então, vamos nós aqui, ó. Essa parte a gente tem que ir dobrando e arrumando para poder ficar certinho. Senão ela pode dobrar uma parte com a outra e aí vai dar erro. Pronto, ó, tô quase terminando. Passei pela costura. Como aqui tem a parte do zíper, eu tenho a marca dele aqui, né? Eu vou costurar até onde eu vou colocar o zíper. E aí, eu dou novamente o retrocesso para firmar a costura. Vamos dizer assim, né? E pronto. Ó, já costurei as duas partes do short. Bem, gente, como eu tinha falado para vocês, eu desvirei agora, ó, tá vendo? A costura tá toda pra dentro. Mas o que é esse fio? Esse fio é uma linha do tecido que depois eu ainda vou passar na overlock. Então, o tecido desfia, né? E aí, às vezes, passa esses fiozinhos pro lado de fora. Mas eu já arrumei aqui. Agora, eu tenho que vir arrumar para colocar o zíper. Por que eu deixei essa beirada maior aqui? Porque agora, essa beirada maior vai me ajudar a pregar o zíper. Eu venho aqui, ó, eu vou costurar essa parte aqui, assim, ó, costuro essa parte aqui. Por isso é que eu deixei também a dobra, porque tá vendo, ó, fica um acabamento bonito, eu não vou ficar com o avesso do tecido, por isso que eu deixo essa dobra, ó. Eu costuro aqui, dou um espaço e passo a costurar aqui. Por quê? Porque essa parte eu vou virar o zíper assim, vou costurar aqui, então ele vai ficar, não escondido, mas ele fica meio que embutido aqui, mesmo esse zíper não sendo um zíper invisível. Eu não gosto muito de trabalhar com zíper invisível, porque ele, pra mim, né, eu sei que tem outras pessoas que têm outra opinião e eu respeito, mas, na minha opinião, o zíper invisível, ele, qualquer coisinha que acontece com ele, ele já não corre mais. Qualquer tecidinho que encoste, qualquer coisa que se você não puxar certinho, ele não abre ou não fecha. Então, outra coisa que a gente precisa fazer antes de pregar o zíper é você testar o zíper para ver se ele está abrindo e fechando corretamente. Gente, ó, agora, como eu mostrei pra vocês, eu vou colocar o zíper, pregar, como a gente costuma dizer. Eu já comecei aqui, ó, dei o retrocesso e vou continuar pregando o zíper. Eu sempre prego o zíper de cima pra baixo. Cada um prega do jeito que acha melhor, né? Outra coisa que eu acho bem interessante vocês costurarem devagar. A costura sai mais certa quando a gente faz devagar. Então, eu costuro um pedaço, paro,
arrumo do jeito que eu quero, ou se você tá com o alfinete, né, que é o correto, então você para, aí vem, continua mais um pedaço, continua mais um pedaço. Aqui eu vou fechar o zíper, porque vocês viram que eu comecei aberto, eu nem falei a respeito disso. Porque às vezes o carrinho do zíper fica difícil aqui, ó, não abaixa o pé da máquina. Então, a gente faz assim, ó. Aqui, ó, viu? Aí agora eu fecho, porque agora ficou a mesma altura que é só os dentes do zíper. E aí, vamos continuando. Agora, o que que eu faço, ó? Eu venho aqui, baixo o pé da minha máquina, mesmo porque se eu não abaixar, a minha máquina não costura. E aí, ó, viu que eu falei que eu sempre dou uma costurada pra frente, pra trás. E agora, vamos nós virando devagarzinho, como eu falei. Se você faz com pressa, vai sair uma tristeza. Mas o segredo é paciência para poder ir fazendo devagarzinho e certinho. Você vai virando o tecido devagar, vai arrumando, e aí você consegue fazer certinho. Outra coisa que é muito útil, que eu não fiz aqui, mas o correto é fazer, é a gente passar com o ferro, tá? O tecido. Mesmo aqui na hora de costurar, ajuda demais quando a gente passa. Eu não fiz isso e acaba atrapalhando. Então, tenha um ferro de roupa aí perto da onde você está, para você trabalhar com esse ferro, passando conforme você for costurando. Tenha sempre, então, um ferro para você usar quando você for costurando, você tá usando o ferro, tá? O ferro, ele ajuda bastante a manter no lugar a costura. Agora eu preciso abrir esse aqui, porque o carrinho não deixa a agulha ir mais pra frente. Então, ó, eu rodo, é o que eu falei. Devagar, com calma, eu abro o zíper, viro aqui para poder terminar a minha costura. Gente, algo que vocês não estão vendo, mas que eu já fiz para saber que tá certinho, é que eu pedi para pessoa que vai usar experimentar em cada passo que eu fiz uma perna, pedi para ela colocar na perna. Ué, mas colocou na perna, porque aí eu sei se a largura da perna tá boa ou não. Então eu fui fazendo todas as partes que eu fui fazendo, eu fui pedindo para ela experimentar. Agora o zíper também já está colocado. Ou seja, o que precisa agora? Só o cós aqui em cima. Gente, agora eu vou cortar o cós. O que eu fiz? Eu já medi a largura da bermuda e vi que eu tenho tecido até sobrando. Só que se eu pegar um lado só, não vai dar, ó. Vai dar mais ou menos 1,5. E eu preciso da tira para fechar os dois lados para fazer o cós. Então, eu peguei mais ou menos uma mão fechada, ó, e medi e vou cortar aqui. Por quê? Ué, mas você disse que precisava de 2 faixas? Porque eu vou cortar aqui, depois eu corto aqui e aí eu costuro fazendo o cós, tá? Vou mostrar pra vocês como é que eu vou cortar, o que não é difícil, né?
agora eu corto essa metade aqui, ó. Vocês estão vendo que tá tudo torto? Depois eu vou arrumar isso. Aí, agora eu venho segurando aqui. Se bem que o que eu gosto de fazer? Eu gosto de botar assim, ó, pra ver. Ficou do mesmo tamanho, os dois lados, ó. Que aí eu vejo se tá ou não certinho um lado e o outro. Então, o lado de baixo parece que ficou um pouquinho maior. Então, eu já aproveito aqui. Eu tô fazendo isso aqui na tesoura, gente, mas quem tiver aquele cortador circular, pode botar isso aqui em cima de uma base de corte, põe uma régua de metal que seja, você corta com um cortador circular. Eu tô fazendo com a tesoura, porque eu tô fazendo para vocês verem de maneira o mais simples possível que dá para fazer uma costura. Acertei, né, o tecido, nem tanto, porque aqui ficou uns bicos, aí a gente vem e arruma. O bom do cortador circular é isso, porque você põe uma régua, passa o cortador circular, você corta tudo igualzinho, de um lado e do outro. Aí, agora, não tem como eu cortar assim, de um lado, então eu vou ter que abrir aqui e vir com o tecido cortando. Agora, o que eu vou fazer é juntar esses dois pedaços aqui, um no outro. Eu vou costurar um tecido no outro, porque aí eu venho aqui na bermuda, prendo com um alfinete esse tecido costurado, eu prendo aqui e começo, eu gosto de costurar primeiro a parte de dentro. Então, eu viro aqui e vou costurando. Conforme eu vou costurando, você diz assim, eita, vai ficar errado esse negócio, porque vai ficar aparecendo. Só que depois que eu costurar, eu vou virar, fica um arremate. Então, quando eu virar para frente para costurar, eu também vou dobrar uma ponta e vou colocar aqui, ó. Você vê que foi costurado e tudo, mas você tem um arremate aqui, aí você costura aqui por cima com o arremate. Bem, gente, como eu falei pra vocês, eu peguei as duas faixas que eu vou fazer o cos do short, que também está aqui. Vou juntar as duas faixas, ó, eu já comecei, já dei o retrocesso. Bem, gente, agora que eu já costurei o meio aqui da tira, eu coloquei aqui, eu tinha feito errado, que eu coloquei de avesso com avesso, tentei colocar direito com direito e não dava certo. Por quê? Quando eu virar pra cá, que eu tiver que costurar aqui, pra ficar certinho direito, ó, pra você não ver, eu tenho que colocar o direito da faixa no avesso do tecido, porque eu vou virar pra cima, tá? Então, eu botei ele bem no meio atrás, ó, já prendi com alfinete os outros lados. E agora, ó, tá vendo? Já botei o alfinete e agora eu vou começar a costurar. Então, vocês sabem que costura é aquela coisa. Dá um retrocesso, continua costurando e vamos embora. Sempre como é uma costura reta, o ideal é que você faça o quê? Costure devagar, tá? Vou sempre bater nessa tecla, porque é a maneira como a gente que não pega roupa para fazer tem um efeito melhor, que é o caso da costura sair o mais reta possível. Então, vamos lá. Arrumando aqui um pezinho de máquina. Pronto, agora vamos... Ó, mesmo que eu queira correr, eu não vou andar tão rápido para poder a máquina... Ó,
eu costurar o mais reto possível. Arrumo as costuras agora, que vai passar as duas costuras, eu arrumo como eu quero que as costuras fiquem. Gente, ó, vocês lembram do que eu falei de deixar o zíper aberto, ó? Porque agora eu vou justo pra parte que o zíper fica essa parte aqui por cima. Se o zíper tivesse fechado, eu podia esquecer e costurar aqui por cima tudo junto. E não é o meu objetivo. Como vai ter um zíper, eu quero que abra. Então, eu deixo aberto já pra eu não esquecer, tá? Pronto, um ladinho eu já acabei. Agora vamos para o próximo lado, que vai terminar o cos. Pronto. Se eu quisesse deixar assim, eu poderia dobrar aqui para poder amarrar na cintura esse pedacinho aqui. Fica um charme. Mas eu também posso cortar aqui, dobrar essa parte para dentro para poder pregar o botão, e nessa parte aqui, no caso, como é a parte de cima do zíper, eu vou abrir uma casa, eu vou fazer uma casa e vou costurar. Conversei com a dona da bermuda, ela disse que gostaria de ter a bermuda amarradinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar costurando aqui para dar esse acabamento, dobro aqui na pontinha e venho fechando para continuar fechando aqui, certo? Então, vamos nós. Agora, o que eu fiz aqui, ó? Eu tirei e vou dobrar aqui o tecido, porque eu vou costurar esse tecido aqui assim, ó. Aqui eu vou cortar bem pertinho, porque eu já vou dobrar esse pedacinho, ó, pra dentro aqui. Eu vou dobrar um pedaço e já vou dobrar novamente aqui. Ué, mas por que você vai fazer isso? Porque quando eu voltar aqui, ó, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou dobrar a pontinha e vou colocar aqui no tecido assim, ó, pra costurar. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Eu dobro essa pontinha e dobro aqui, tá? Eu vou botar uns alfinetes pra ajudar a firmar aqui, pra ele costurar. E aqui eu tô fazendo agora a parte direito do tecido, ó. O avesso eu já costurei, não ficou marcado, ó. A costura ficou bem certinha. Agora eu vou costurar do direito e vou, vamos dizer assim, embutir essa dobra aqui. Eu vou botar o alfinete e vai embutir. Então, fica bem facinho de costurar. E claro, gente, eu pego o primeiro lugar que eu vou fazer. Gente, o primeiro lugar que eu vou fazer é aquela primeira costura das costas aqui, tá? Por quê? Porque aí, ó, eu arrumo aqui bem certinho, ó, dobro, coloco aqui, costura com costura e venho aqui e coloco um alfinete. Por quê? Porque agora é que o trabalho começa a complicar. Por quê? Porque se eu não fizer ele bem certinho, esse cós ele vai entortar e vai ficar tudo assim, ó. Então, eu preciso vir com o alfinete, dobrando com paciência, com cuidado, arrumando certinho, ó, aqui e aqui, e ir colocando alfinete.
Pronto, terminei. Agora vamos soltar foguetes, porque eu consegui terminar a bermuda. Deu certo ou não deu? Agora vocês que vão responder pra mim aí nos comentários o que vocês acham, se deu certo ou se não deu a bermuda que eu fiz, ó, com zíper até aqui em cima, e aqui em cima você pode dar um nozinho como acabamento, ó. O que vocês acharam da bermudinha? Ficou... Agora fica a encargo de vocês decidirem se eu sei ou não sei costurar, né? Porque eu não posso falar nada. Espero ter ajudado vocês, ensinando mais alguma coisa. Bem, então cabe agora a vocês decidirem se ficou boa ou não ficou a minha bermuda. Para isso eu vou pedir que você comente aqui embaixo nos comentários, né? Deixe o seu like. E outra coisa, aqui na descrição do vídeo tem o meu Instagram. Se você fizer alguma pecinha inspirada nessa aqui, me marca aí, me marca lá no Instagram. Eu vou querer ver as suas peças também. Marca o meu arroba que tá escrito aqui embaixo, tá? Um beijinho, vou ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus quiser.